Entrevistada de hoje é a Ana Luísa Franco Mader. Ela é irmã de Jorge Andrade e vai contar um pouquinho da sua história, da sua vida aqui em Barretos e também como é que foi ser irmã desse grande autor, grande escritor, enfim, que tem todas as qualidades literárias e que é barretense. Boa noite. Boa noite, Graça. A senhora foi professora primária? Fui, mas não cheguei nem a me aposentar, porque eu trabalhava assim, substituindo professores que saíam quando iam licença maternidade. Depois escolhi minha cadeira, tive aí uns lugares que eu consegui, mas depois nós nos mudamos para o Rio, eu já tinha 5 filhos. Casou em Barretos e mudou para o Rio? Depois de 16 anos, eu morei aqui em Barretos 16 anos. Tive meus 5 filhos e tive que fazer uma opção, mudando, ser mãe. Verdade, entre criar uma família, né? E a família é o principal. Sendo que no Rio também distanciava de São Paulo, não podia escolher cadeira lá, né? Enfim, eu não abandonei, mas pedi exoneração da minha cadeira, do qual eu me arrependo muito, porque tudo passa tão depressa que teria dado um jeitinho de passar para o Rio, não sei se teria jeito, mas deveria ter tentado pelo menos, né? Não, eu acho que nada é por acaso. As coisas que têm que acontecer, acontecem mesmo. A senhora nasceu em Barretos? Eu me considero barretense, Graça, mas eu nasci numa fazenda que pertencia à Colina. Então, na minha carteira de identidade, nascida em Colina. A fazenda ficava entre Barretos e Colina. Que foi a fazenda que gerou toda aquela história da moratória, né? Moravam meus avós lá e a minha mãe, então, foi dar luz lá na fazenda para ficar perto da mãe. Eu nasci lá. Pertencia à Colina, eu sou colinense, então. E naquela época... levavam a sério isso, né? E ela foi... A sua mãe foi ter você na fazenda da sua avó. Da minha avó. Com parteira, certamente. Com certeza, né? Com certeza. Que tempos Mas bons, eu me considero barretense, porque moro aqui a vida toda, estou morando aqui. Aqui meus filhos nasceram, aqui meu marido morreu e meus pais estão aí. Então eu sou uma barretense colinense, né? Barretense colinense, bonita, hein? Ficou... Quando a senhora leu a moratória que o Jorge escreveu e a senhora teve acesso depois de publicado o livro, ou não? Durante o tempo que ele foi escrevendo? Eu nesse tempo que ele estreou no teatro, eu estava esperando meu primeiro filho, 56, sabe? Mas eu fui assistir a peça, né? E um trabalho maravilhoso dele, porque os personagens eram reais, né? Era a família dele, né? Eram os avós, era a tia, que teve um papel, assim, importante, eram os meus tios. Então foi um trabalho muito bonito, mas que deve ter sido sofrido para escrever, né? Mas que acabou sendo um trabalho tão bonito que até hoje é uma referência ao assunto, né? Seu pai e a sua mãe chegaram a conhecer as obras dele? Eles ainda eram... Até um certo ponto. Por exemplo, meu pai, nesse dia que eu fui ao teatro, ele foi comigo. E aí que teve aquela famosa aproximação entre o filho e o pai, né? Foi nesse dia que ele viu aquela história toda no teatro, aí ele entendeu, né? Por que que o filho não queria ser fazendeiro? Ele queria escrever sobre
com tudo, né? E desse trabalho em diante surgiram os outros, né? Alguns bem conflitantes, outros alegres, né? Como a escada, os ossos do barão. Como a vida mesmo, Como a né? vida. Ele retratou É. os sentimentos humanos, né? Uma hora nós estamos alegres, outra hora a Claro. gente está triste, faz parte da vida, né? Exatamente. O primeiro foi um trabalho conflitante, mas muito importante, porque até hoje eles falam sobre esse trabalho que se repetiu em outros lugares, em outras famílias, não é? Vocês eram quantos irmãos? 5. 5 também? A senhora teve 5 filhos e eram... 5. Só tem eu aqui. Meus 4 irmãos já morreram, sabe? Faleceram. Sendo que meu irmão, eu chamava ele de Aloísio, porque eu acostumei, né? Todo mundo chama de Jorge, mas eu chamava ele de Aloísio. Por quê? O nome dele... Ele é Aloísio Jorge. Aloísio Jorge. Aloísio Jorge Andrade Franco. Ah, ficou Jorge... E nós tínhamos um relacionamento muito bom. Ele era o mais velho? Não, a minha irmã, as 2 primeiras irmãs eram mais velhas, mas dos 2 irmãos ele era o mais velho. E por eu ser caçula, né, ele me mimava muito, conversava à medida que eu fui ficando mais velha, a gente conversava sobre tudo, do que ele escrevia, enfim, relacionamento de irmãos bom, né? E aí eu sinto muita saudade, não só dele como dos outros, que eram 5, agora só estou eu aí. Linda, maravilhosa. Aí, sem marido também. Contando um pouco da sua história e eu começo até a vivenciar a fazenda, sua família, aquela convivência, né? Muito boa, né? Os bons tempos passaram, né? É verdade. Todo mundo tem o seu momento muito feliz. Também não pode ser diferente. Não, né? Não pode. Depois cada um vai casando, né? Cada um vai procurando o seu caminho. A sua missão, que cada um de nós, né? Temos a nossa missão, então... Eu estranhei muito, Graça, porque só há 11 anos que eu estou aqui. Porque do Rio, meu marido foi transferido para Brasília. E lá Qual que era a profissão dele? Ele era engenheiro de barragens. Ah, então construía barragem. Barragem de Tucuruí, no Pará. Foi o último trabalho dele. Ele e outros, né? E a senhora acompanhava, mudava, assim, conforme... De Barretos eu fui para o Rio, do Rio eu fui para Brasília. E lá ele ficou até se aposentar. Ele ia, fazia as viagens. Pará, e naquele tempo Brasília era mais vazio, uma cidade que não tem a situação de hoje, né? É uma cidade boa, parece, né, para morar. No tempo que eu morei lá, nos anos 70 nós fomos para Brasília. E ficamos até 11 anos atrás. Ele se aposentou e eu já senti ele doente, sabe? Então achei que Barretos seria um lugar ideal para tratar. Porque os médicos eram sempre amigos. E nada como voltar para casa, né? Eu acho que a gente anda, corre muito, trabalha, vai. E esse retorno, né? Como a senhora disse, tem tia até hoje, né? Eu moro sozinha, né? Mas é um sozinha... Entre aspas, né? Tá sempre... As primas em volta, meu filho que mora aqui, e a minha nora que me atendem muito. Que benção poder conversar com as primas. Eu falo que é uma bênção de Deus a pessoa que continua tendo esses laços, que tem essas amizades. Isso fortalece muito a alma da gente. Bom, Só que no começo eu voltei, Graça, para casa. Eu moro na casa que foi a minha primeira casa quando eu casei. Então o pessoal brinca que é feito elefante, né?
que volta para o lugar que vai morrer, né? Imagina, isso aí é brincadeira, mas é mesmo, é verdade. Eu senti até prazer em morar nessa casa que eu morei, tive meu primeiro filho lá, e é propriedade de tia minha. Olha, que bacana. Tia e agora os filhos dela, né? Então, eu moro lá, nem contrato tem, é tudo na palavra, né? Isso que é maravilhoso, boa, né? Isso é muito bom. Isso mesmo. Eu quero agradecer a senhora, dona Ana Luísa, por ter vindo aqui, falar um pouquinho da sua vida, para aquelas pessoas conhecerem um pouco mais, através da senhora, quem foi o nosso grande Jorge Andrade. E a senhora também, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito bonita. Muito obrigada, e eu te agradeço muito. Só mais uma coisinha para completar a vida dele. Um pouco antes de morrer, o sonho dele era vir morar em Barretos. Morar em Barretos, escrever aqui. Ele me disse, eu já tenho na minha cabeça 2 trabalhos. Bem, assim, que vai me realizar mais um pouco. Mas eu quero fazer aqui em Barretos. Não teve esse tempo. Ele morreu antes, né? Foi infarto? Ele era muito ansioso. Ansiedade não combina com cigarro, né? Ele fumava demais e era muito ansioso. E aí vem vindo as outras coisas, né? Coração mesmo, que não aguentou. Não aguentou. Infelizmente. Verdade. Mas ele deve estar lá. Descansando e deixou aí uma obra para a eternidade, né? Ele vai ser lembrado. Nunca vão esquecer. Tem pessoas aí que não deixam esquecer. Isso satisfaz a gente, né? Que Muito benção. obrigada, Graça, pela atenção, pelo carinho. E eu que agradeço. E nós agora vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já. Continue